Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos aqui para mais uma aula do projeto integrador, ok? E no nosso projeto a gente tem falado muito sobre matemática e música. Realmente existe uma relação muito forte entre essas duas coisas. A matemática, na verdade, ela rege a música, na verdade, também ela é uma consequência da matemática. Todas as notas musicais, a relação entre as notas é uma relação matemática, né? Uma nota mais grave, uma nota mais aguda, uma nota oitava acima. Então essas coisas todas, elas são heranças da matemática e música. Então matemática tem tudo a ver com música e música tem tudo a ver com matemática. No nosso projeto, do nosso livro, nós estamos continuando o projeto na página agora da etapa 2. Nós pulamos para a página 82 e 83. Nós vamos, na aula de hoje, pensar numa coisa bem prática. Pensar na matemática prática construindo um instrumento musical. Então, o convite hoje é para uma aula bastante prática, ok? E então, qual é esse convite, pessoal? A gente, na página 82, atividade 2 do nosso livro Da Escola para o Mundo, o nosso autor, ele nos convida a um desafio de montar um instrumento musical chamado xilofone. O xilofone, na verdade, a gente toca ele, né, com umas baquetas e ele tem as notas musicais. Ele é um mini piano, né? Ele é uma simplificação de um piano, porque ele tem menos notas musicais. Mas a gente vai, na verdade, criar um xilofone diferente. Então, o xilofone, ele é similar ao metalofone. Nas suas teclas são feitas de madeira, xilo em grego, né? E seu timbre é duro e brilhante e pode ser tocado com baquetas de diversas gradações de dureza. O xilofone passou a ser usado em orquestras a partir do século XIX. Então, o xilofone, ele é um piano, ele tem um som mais metálico, certo? E ele é tocado com baquetas. Mas vamos fazer um xilofone diferente, ok? Então, o convite que eu quero fazer para vocês é nós criarmos, a partir da matemática, da razão entre as notas, como é que esse xilofone ele é criado. E nós vamos fazer um diferente, um xilofone que vai ser um xilofone mais reciclável, um xilofone que vai ser mais artesanal, beleza? Então, pessoal, na matemática, né, a matemática ela dá o tom justamente dos instrumentos, né? Os instrumentos musicais, eles são relações matemáticas. As teclas, a separação das teclas, a distância entre as teclas, né, entre uma nota e outra, a posição que essas notas ocupam no teclado, tudo isso é matemática. E aí, a escala musical ela é composta de 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí essas notas elas vão ser agrupadas, arrumadas na escala musical, no instrumento, de uma forma matemática. E aí nós vamos fazer esta arrumação no instrumento que nós vamos criar, que é o xilofone de água, ok? Mas aí algumas coisas são importantes que a gente veja, certo? A quantidade, quanto mais água tem em uma ponta do nosso copo, né, um copo, a nota vai ser mais grave. Quanto menos água, a nota vai ser mais aguda. Essas relações matemáticas todas vão ser usadas para a gente construir o nosso xilofone de água. E aí o nosso xilofone de água, ele vai ter as notas musicais todas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cada uma na sua gradação correta da quantidade de água que nós vamos colocar em cada copo. Então, vamos ao nosso desafio. E aí, pessoal, como é que vamos fazer esse xilofone, né? Vocês percebem aqui nessa figura que cada copo tem uma quantidade de água diferente. Essa quantidade de água vai dar a nota diferente, porque na verdade a quantidade de água vai dizer se a nota é mais grave ou mais aguda. E nós percebemos da esquerda para a direita que as quantidades de água em cada copo vão aumentando, certo? Então, no nosso trabalho, no nosso desafio, nós vamos colocar quantidades de águas diferentes em cada copo, para termos as nossas notas musicais. Isso certamente vai nos ensinando essa relação matemática entre as notas musicais, que é o objetivo da nossa disciplina, que é o objetivo do nosso projeto. Então, vamos construir o nosso xilofone a partir da matemática.
Então, nós vimos, né, lá na figura anterior, os copos. Então, vamos precisar de 7 copos de vidro, né, do mesmo tamanho, para poder não ter diferença entre as notas. Então, tem que ser copos do mesma coisa, ou tudo vidro, ou tudo acrílico, ou garrafas iguais. Podem ser copos, podem ser garrafas, podem ser de vidro, podem ser de acrílico, mas tem que ser iguais, tá? Então, 7 copos de vidro com o mesmo tamanho, ok? Uma vasilha com água, para a gente ir colocando água nesses copos, certo? Uma colher de metal para que a gente vá tocando o nosso, vai ser a nossa baqueta, vai ser essa colher de metal, certo? Corante, se a gente quiser, não é necessário, mas você pode pegar tinta guache se quiser, anilina se quiser, algum corante para ficar colorido, para ficar mais divertido, para ficar mais parecido com o xilofone, mas não é obrigado ter corante, ok? E um copozinho, uma medida que vai ser o nosso copo medidor. Então, relembrando, precisamos de 7 copos de vidro, precisamos de uma vasilha com água, uma colher que vai ser a nossa baqueta, corante se vocês tiverem, e um copo medidor, uma medida que a gente vai usar para colocar as medidas de água em cada copo, ok? Aquele copinho medidor, aquela medida que a gente vai ter, ela vai ser justamente o nosso padrão de medida, certo? Então esse copinho medidor será a nossa unidade de medida para colocar água em todos os copos, tá? Então eu vou colocar todos os copos na minha frente, né, do primeiro ao 7º copo, certo? Então eu tenho, para cada copo vai ser uma nota musical. Então eu vou encher o primeiro copo com uma medida de água. Uma medida de água naquele medidor, certo? O segundo copo com 2 medidas de água, certo? O terceiro copo com 3 medidas de água. O quarto copo com 4 medidas de água. E o 7º copo com 5 medidas de água. O 6º copo com 6 medidas de água. E o 7º copo com 7 medidas de água, certo? Se eu quiser, eu posso colorir com tinta de guache diferente, com anilina diferente, para ficar bem bonito, certo? Para ficar parecido com aquela figura que eu mostrei para vocês e ficar mais interessante. Então, repetindo, o meu medidor vai ser a minha medida para colocar água em cada copo. Eu vou colocar uma medida de água no primeiro copo, 2 medidas de água no segundo copo, até 7 medidas de água no último copo, que é o 7º copo. Então, cada copo vai ter a sua quantidade de água de acordo com o medidor. 1 medida, 2 medidas, 3 medidas, 4 medidas, 5 medidas, 6 medidas, 7 medidas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bem, agora é só tocar, né? Então vai pegar a sua baqueta, né? Que pode ser a colher, né? Pode ser uma colher de metal, dá um som mais legal, ok? E aí vai tocando nos copos e cada nota é diferente. Percebe que existem as notas mais graves, né? Dos copos que estão mais cheios e as notas mais agudas dos copos que estão menos cheios. E aí, pessoal, na página 83 do nosso livro, a gente também tem novas instruções que vocês também podem seguir, certo? Que aí lá está sendo feito de garrafas, ok? Então lá ele colocou 8 garrafas de vidro, né? Água corante do mesmo jeito, né? E a baqueta de colher para criar o xilofone. Então, na página 83, ele faz um xilofone de garrafa pendurada, né? Numa estrutura de madeira e ao ar livre, né? Então a gente na verdade pode brincar de várias formas, pode se sujar também, mas faz parte da nossa brincadeira, da nossa invenção, ok? Então na página 83 vocês dão uma olhada para também se inspirar mais. E aí vamos tocar! Aqui eu deixo para vocês alguns vídeos complementares que tem gente tocando, tem instruções também de fazer xilofone com outros materiais, com garrafas também, certo? Apresentações de gente com xilofone feito artesanal, para que vocês se inspirem também. Vejam esses vídeos, façam xilofone e se divirtam bastante, tá? Fiquem bem e um grande abraço para vocês, espero ver vocês muito, muito, muito em breve. Um grande abraço, tchau!